contra a falta de confiança em Deus. E nós estamos aí caminhando para a conclusão desses cânticos dos degraus. E o Salmo 132 revela essa vitória contra a falta de confiança em Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao Deus de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei em cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça seus sacerdotes e exultem de júbilo seus santos. Por amor de Davi, seu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi em verdade, e não se desviará dela. Colocarei um dos seus descendentes sobre o teu trono. Se teus filhos guardarem a minha aliança e teus testemunhos, eu lhes ensinarei os filhos deles também se assentarão para sempre no seu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, preferiu-a para a sua habitação, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois assim eu quis. Abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimentos seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e seus santos exultarão de júbilo. Farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido. Cobrirei seus inimigos de vergonha, mas sobre ele resplandecerá sua coroa. Nós vamos nos ajoelhar e vamos falar com o Senhor a partir dessa confiança que está colocada pelo Espírito Santo nesse texto. Senhor, eis-nos aqui, nos encurvamos diante da Tua soberania. Nós temos para o fortalecimento da nossa vida a Tua palavra, para que andemos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Um texto como este que acabamos de ler mostra que existe a parte divina, mas existe uma parte humana, e nós queremos, Senhor, demonstrar a nossa confiança em Ti, fazendo o que o Senhor mandou, o que o Senhor orientou. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Ensina-nos nessa noite, ensina-nos, e nós queremos concluir os nossos dias nesse planetinha até a volta de Cristo Jesus, com essa confiança, confiando em Ti. E são textos como esse que nos levam à vitória contra essa descrença que muitas vezes tenta tomar o nosso coração. Hoje é dia de vitória contra a falta de confiança no Senhor. Orienta-nos, fala conosco poderosamente. Nós oramos em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus.
Vamos nos colocar em pé, vamos cantar? Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações, destacando aqui a presença da família Augusto, duas filhas e um filho do João Augusto, um genro e uma neta, né? Mas não é João Augusto da Silveira, é o João Augusto, pastor João Augusto. Mas hoje nós estamos dando sequência à nossa jornada, que é Cânticos e Vitória. Os cânticos que eram entoados pelos israelitas e são chamados de Cânticos dos Degraus. Havia uma procissão e nessa procissão os israelitas subiam e iam cantando vitórias, porque ir para a Cidade Santa era uma vitória, né? E nós começamos no Salmo 120 com a vitória existencial, que é o quê? Eu sou o que Deus pensa, e não o que os outros falam
e o que os outros pensam a meu respeito. E não sou, inclusive, nem o que eu mesmo penso a meu respeito. Então, começa dessa maneira. E isso é uma restauração que Deus começa a promover nesse povo que foi tão sofrido. E indo para a cidade santa, eles iam entoando. Então, nesses 15 degraus, os israelitas mostram os degraus para a felicidade. A felicidade é ser. A felicidade não é ter nem estar. A felicidade é ser. E isso ficou demonstrado em todos esses cânticos, e nós teremos ainda o Salmo 133, sem antecipar, sem queimar etapas, mas o 133 é como se fosse a pia de cobre, a pia de bronze, pela qual as pessoas tinham que passar. O sumo sacerdote tinha que passar lavando as mãos e os pés para limpar o coração, né? Senhor, quem entrará no teu tabernáculo, quem habitará no teu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. No 133 vai acontecer isso. Quer dizer, para entrar no lugar santo, você precisa estar com seu coração pacificado verticalmente e horizontalmente. Isso é o mais... Passou daí, já queima etapas. Vamos para o Salmo 132. Gente, nós vivemos uma geração que quer tudo na mão, não quer fazer nada e quer receber tudo. Uma geração que se preocupa só com direitos, deveres, nem um pouquinho. Então, nós já fizemos um desafio. Existem muitas sociedades protetoras dos direitos, mas os deveres, nenhuma. E isso mostra que muitas vezes as pessoas, elas se aproximam de Deus só querendo receber. Venha a nós o vosso reino, nada. E a Bíblia nos mostra que existe uma parte humana, Provérbios 16:1, do homem são as preparações, do Senhor é a resposta da boca. A parte humana tem que ser feita. Essa geração teria dificuldade lá naquele dia lá da morte de Lázaro. Ele falou: Jesus, ressuscita e não fica pedindo para a gente tirar pedra, coisa nenhuma. E depois que você ressuscitou, ainda quer que a gente desate o rapaz, tire o que está amarrando as mãos, a venda dos olhos, desatai-o e deixai-o ir. Que negócio é esse? Nós só queremos bênção. Existem muitas portas abertas, inclusive agora, nesse horário nobre da televisão, que estão dizendo que você tem que receber mesmo. Deus prometeu e tem que cumprir, senão rasga a Bíblia. Isso se chama teologia da prosperidade, isso se chama confissão positiva. No Salmo de 132, nós vemos que existe um trabalho. Olha só, você começa a ver, quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe uma parte humana, você tem o altar, tinha que ser preparado lá e colocado água, ou o que era para ser colocado, tem que oferecer alguma coisa, a parte humana tem que ser ministrada. Nesse salmo, Davi fala assim: Senhor, nós sabíamos que faltava muita coisa, faltava a Arca da Aliança estar no lugar certo, faltava. E vejam que isso é tão forte, quando você cuida da Arca da Aliança, isso é tão forte, que
essa arca da aliança esteve na casa de Obed-Edom. E no período, nos dias em que ela esteve lá, aquela casa e aquela família receberam assim bênçãos, foram muito abençoados. Por quê? Porque você está zelando, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. O salmo, o que isso tem a ver nesse salmo contra a falta de confiança em Deus? Tem pessoas que não fazem a sua parte, pessoas que fazem votos e não os cumprem, e querem a bênção de Deus. Inclusive, a orientação do Espírito Santo através do sábio pregador é o seguinte: é melhor você não fazer voto, porque se você fizer voto, não cumprir, o negócio pode pegar para o seu lado. Sim, é verdade mesmo. Porque inclusive, muita gente pensa que está dando legalidade na sua relação só com Deus. Não, o inimigo, eu conheço muitas pessoas no momento da libertação, pessoas que não tinham cumprido o voto. O inimigo se apossou de pessoas porque não tinham cumprido o voto. Olha aqui, o que Davi está falando aqui? Ele fala até um determinado momento, olha, do homem são as preparações. Isso vai até o versículo 10. Você vai ver que do versículo 10 até o 18 é Deus já falando. Você vai vendo aqui, olha, Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos nos seus tabernáculos e prostremo-nos diante do estrado dos seus pés. E aí, agora está tudo colocado no lugar. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do seu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem de júbilo os teus santos, por amor de Davi, teu servo. Não rejeites o teu ungido. E a partir daí vem a resposta de Deus. Você fez, se cuidou? Fez o que era a sua parte? Você pensa que na sua relação com Deus só existe: venha a nós o vosso reino, nada? Não, não é assim. Não é que Deus cobra, é que existe uma aliança. Ora, nos mandamentos está o quê? A parte divina, primeiro recitada, proposta, e depois vem a parte humana. Sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus entra em aliança com o seu povo. A aliança é assim. É aquilo que aproxima duas partes. Aproxima. Dizem os estudiosos que o que Deus fez para que os homens entendessem bem naquele tempo, quando ele entra em aliança com o seu povo, propondo os 10 mandamentos, aquilo é uma aliança, ele o fez semelhante a um rei heteu, que entra em aliança com os seus súditos e diz: eu sou o Senhor vosso rei. E aí ele começa a passar a parte que era a parte humana. Deus mostra: olha só, eu te tirei do Egito, da casa da servidão. Então, agora a sua parte é o quê? Se proteger com aquilo que eu estou propondo, que são os mandamentos. Agora, existem alianças
E nesse caso, Davi está dizendo o seguinte: ele entra em aliança, ele faz um voto com Deus e diz o seguinte: eu não vou descansar enquanto eu não trouxer de volta a arca e colocá-la no lugar. Porque a arca representa, de uma maneira muito forte, a presença de Deus no meio do seu povo. Aí ele faz toda a parte humana, e isso está registrado até o versículo 10, do versículo 10 em diante. O Senhor jurou com verdade e não se desviará dela. Colocarei um dos teus descendentes sobre o trono, se teus filhos guardarem minha lei e meus testemunhos, eu lhes ensinarei os filhos deles, eu lhes ensinarei, os filhos deles também se assentarão para sempre no seu trono, porque o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a para a sua habitação, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois aqui eu quis. Abençoarei ricamente suas provisões, fartarei de alimentos seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, os seus santos exultarão de júbilo, farei brotar ali o poder de Davi, farei resplandecer a lâmpada do reinado do meu ungido, cobrirei seus inimigos de vergonha, mas sobre eles resplandecerá, sobre ele, Davi, resplandecerá sua coroa. Pronto, fez a parte humana. E aí? Quantas pessoas que não têm confiança para fazer a parte humana? E aí? Eu vou fazer? Será que eu vou? Que Deus vai responder mesmo? Será que eu entrei em aliança mesmo com Deus? Quem não confia em Deus, desconfia de Deus. Essa é a verdade. Quantas pessoas que por ventura, eu posso chamar por ventura e não por desventura, que estão ouvindo a gente, que podem, no momento de empolgação, ter feito votos e não ter cumprido. Mas Deus estava vendo, estava notando. Olha, o que nós lemos lá em Eclesiastes 5, ser reverente quando fores à casa de Deus, é melhor aproximar-se de Deus para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. Quem que está escrevendo isso daqui? Alguém alcançado por essa bênção, dessa aliança de Davi com Deus. O filho de Davi, sábio e pregador. Hoje é dia de pensar. Você quer ter vitória contra a falta de confiança em Deus? Veja bem, muita gente não sabe a diferença entre fé e mera crença. Olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, que a gente chama de primeira milha, creia que Ele existe. E em segundo lugar, que é galardoador daqueles que o buscam. A nossa confiança em Deus, ela é demonstrada exatamente no momento
em que eu faço a minha parte. Jesus diz: tira a pedra, eu tiro. Jesus diz: eu perdoo o meu ofensor. Aí Jesus vem com paz. Como é que as pessoas esquecem dessa parte que Jesus ensinou na nossa rotina, no nosso dia a dia? Quando baterem na face direita, oferece à esquerda. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. A parte humana é perdoar. E perdoar não começa com sentimento, começa pelo dever. Amar não começa pelo sentimento, começa pelo dever. Faça, tenha a iniciativa, apresente a intencionalidade, que aí o Espírito Santo vai completar. Mas não deixe de fazer a sua parte, meu querido. Não deixe de fazer a sua parte. Tenha como exemplo o Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? O Senhor e me digno de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Chegou o momento da aplicação. Davi sabia do poder de Deus, de um poder infinito de Deus, mas ele sabia que ele estava entrando em aliança com alguém que leva a sério as alianças. Quantas pessoas estão com falta de confiança em Deus? Na realidade, no português, claro, as pessoas estão desconfiando, como dissemos. Quem não confia em Deus, desconfia de Deus. As pessoas não fazem. Muita gente critica algumas ações que são feitas para a demonstração da fé. E o apóstolo Santiago diz que a fé sem as obras é o quê? Morta. Então, quando o Senhor disser a você, faça alguma coisa, Ele diz, na sua palavra está cheio de orientações, está cheia de orientações. Então, faço a minha parte, porque a de Deus já está feita, no momento certo vai se manifestar na minha vida. Davi fez a sua parte, e aí logo na frente você já começa a ver, na própria redação da Bíblia, você já vê a resposta de Deus no seu filho. Você tem os salmos, com a maioria dos salmos na inspiração de Davi, mas na sequência você vê o livro da sabedoria, os Provérbios, e você vê Eclesiastes, Cantares. A resposta de Deus é imediata. Por quê? Porque Ele teve cuidado de fazer o que Ele prometeu para Deus, o voto que Ele fez para Deus. Então é bem possível que nesse momento o Espírito de Deus esteja mostrando para você alguma coisa que você falou diante de Deus. Deus não esqueceu. E você pode, com toda certeza, entender que a palavra de Deus é nova a cada manhã, e Deus está renovando com você aquele conserto que fez num determinado momento atrás e que você não fez a sua parte. Aproveite esse instante, nesse momento, nessa oração. Fale com Deus. Fale seriamente com Deus. Deus está diante de você. Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, mas Ele é onipotente, é onisciente. Deus podia estar em outro lugar, mas naquela aliança, Ele estaria no lugar onde Davi tinha proposto colocar a arca do Senhor. Esse é o lugar da tua habitação. Esse relacionamento com Deus é o relacionamento de alguém especificamente voltado para você. Jesus morreu por muita gente, mas morreu especificamente por mim, sim. Se não existisse ninguém no planeta Terra, mesmo, e só existisse eu, Ele teria morrido por mim. Então, ele fala assim, existe um planeta enorme, mas o meu negócio aqui, a minha relação com Deus é colocar essa arca nesse lugar aqui. Fale com Deus.
Senhor, a tua palavra foi exposta, nós queremos sair vitoriosos desse momento devocional, vitoriosos, confiantes em Ti, confiantes nas Tuas promessas, confiante como lemos ou cantamos naquela poesia do hino antigo: Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida, porque o Senhor faz a sua parte. Agora o problema está nos seres humanos, que deixam de fazer a parte humana. Eu sei, Senhor, que se os homens não tivessem tirado a pedra, os seres humanos não tivessem tirado a pedra, Lázaro estaria com seu corpo ainda depositado naquela sepultura. Mas os homens fizeram a parte humana, tiraram a pedra, e o Senhor fez a parte divina, o ressuscitou, mas ainda na sequência apareceu uma parte humana a ser completada: desatai-o e deixai-o ir. E eles desataram as mãos, descobriram os olhos, desvendaram os olhos, e assim Lázaro pôde andar livremente. Que o teu povo entenda isso, que o teu povo não seja iludido por essas falácias que estão sendo colocadas aí, onde só se cobra a bênção de Deus sem nenhuma contrapartida humana. Ó Deus, olha para nós com teu olhar de misericórdia, ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eis-nos aqui, abençoa-nos com a compreensão perfeita desse texto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem feito na nossa vida, tem colocado na nossa vida para administrarmos, e o faremos através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Você vai ver aí daqui a pouquinho na sua tela os dados seguros para uma transferência para a nossa conta, a conta da Promessa Tatuapé.